Olá a todos, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade à disciplina de geometria analítica. Nessa aula de hoje a gente vai ver a definição de ângulos diretores e cossenos diretores, a definição de um vetor por base dos seus ângulos e também iremos ver a projeção de um vetor sobre o outro. Vamos dar início aqui pelos ângulos diretores e os cossenos diretores de um vetor. Como é perceptível, todo vetor no plano, seja no plano XY ou no plano XYZ, ele irá fazer um ângulo entre os vetores canônicos, os vetores que dão a direção dos vetores do plano. Então, como a gente já calculou o ângulo entre dois vetores, como sendo o cosseno do ângulo é igual a um produto escalar dos dois vetores dividido pelo módulo, dividido pela multiplicação entre os módulos desses vetores, nós podemos definir o ângulo do vetor com cada eixo coordenado. Essa é a definição do ângulo diretor. Então, o ângulo diretor é o ângulo formado entre o vetor e o eixo coordenado, seja o eixo x, y ou z. Então, vamos aqui para a definição. Então, a definição fala o seguinte, ó, primeiro, seja dado o vetor v, x, y, j, z, k, onde i, j e k são os vetores canônicos que dão a direção dos eixos coordenados. Então, definimos os ângulos diretores de V como sendo os ângulos alfa, beta e gama, que V forma com os vetores I, J e K, respectivamente. Ou seja, alfa é o ângulo que V forma com o vetor que dá a direção do eixo coordenado X. Beta é o ângulo formado entre o vetor V e o eixo coordenado Y, já que é o ângulo entre ele e o vetor J. E gama é o ângulo formado entre o vetor V e o vetor K, que é o vetor que dá a direção do eixo coordenado Z. Perfeito? Então, essa é a definição dos ângulos diretores. Definidos os ângulos diretores, a gente define os cossenos diretores. Então, os cossenos diretores de V são os cossenos de seus ângulos diretores, ou seja, cosseno de alfa, cosseno de beta e cosseno de gama. É tomar o cosseno de cada um dos ângulos dados. Tranquilo? Por definição, o cosseno de alfa vai ser dado por x dividido pelo módulo de V. O cosseno de beta vai ser definido como y dividido pelo módulo de V. E o cosseno de gama vai ser definido como z dividido pelo módulo de V. Vocês podem observar aí que alfa é o ângulo entre V e o eixo diretor x. Beta é o ângulo entre y e entre V e o ângulo e o eixo diretor y. E gama é o ângulo entre V e o eixo diretor z. Tranquilo? Se nós multiplicarmos aqui o módulo por cada um dos cossenos, nós tiramos que x é módulo de V cosseno de alfa, y é módulo de V cosseno de beta e z é módulo de V cosseno de gama. Então, a gente consegue reescrever esse vetor xi, yj, zk aqui, a gente consegue reescrever ele como sendo x módulo de V cosseno de alfa, y módulo de V cosseno de beta, z módulo de V cosseno de gama. Colocando o módulo de V em evidência, nós temos módulo de V que multiplica cosseno alfa na direção I, cosseno beta na direção J e cosseno gama na direção K. Ou seja, se nós conhecemos os ângulos diretores do vetor e conhecemos também o seu ângulo, o seu módulo, ou seja, o seu comprimento, nós somos capazes de determinar quem são as componentes cartesianas desse vetor. Seja no plano ou no espaço. Aqui está dado no espaço, mas para o plano vale a mesma ideia. Tá? Não muda. Em específico, para o plano, é aquilo que eu falei, para o plano agora, temos xi, yj, então módulo de V cosseno alfa, que é o ângulo diretor entre V e o eixo coordenado x, já que aqui a gente tem a componente I. Y vai ser o módulo de V cosseno de beta, onde beta é o ângulo diretor entre V e o eixo coordenado y. Colocando o módulo de V em evidência, nós temos o módulo de V que multiplica cosseno de alfa mais cosseno de beta.
Como no plano a gente tem, por definição, deixa eu pegar aqui e desenhar que fica mais fácil eu fazer aqui no GeoGebra. Então imagina que aqui são os eixos coordenados. Não preciso aqui de mostrar os pontos A, B e C. E os vetores U e V eu posso omiti-los em segurança. Perfeito. Vamos desenhar aqui um vetor qualquer agora, para mostrar o seguinte. Na verdade, deixa eu ter os pontos A e B, A e C. Fica mais fácil para me desenhar os ângulos. Agora eu vou desenhar os ângulos. Então a gente tem esse ângulo que está aqui. Eu vou até deixar o valor aqui para a gente poder reparar uma coisa que vai ser interessante. E a gente vai ter esse ângulo aqui de cima. Eu fiz ele errado. É isso. Se a gente reparar bem e somar os dois valores, a gente percebe que a soma dos dois é 90 graus. Tá? Então, se o cosseno diretor do vetor com o ângulo B é alfa, esse vetor, esse ângulo que está aqui, ó, é π menos alfa, que seria o cosseno diretor beta. Tá? Então, você tem o cosseno diretor alfa, o cosseno diretor beta, mas eu sei que a soma dos dois dá 90, então quer dizer que beta é 90 menos alfa. Então, eu posso reescrever isso. Tá? Alfa mais beta é 90, então eu sei que beta é 90 menos alfa. Então, se eu reescrevo o vetor com seus cossenos diretores, então dessa forma que está aqui na frente, tá? Substituindo beta por π sobre 2 menos alfa e utilizando a fórmula da soma para o cosseno da soma dos arcos, nós chegamos que cosseno de π sobre 2 menos alfa é seno de alfa. Então, no plano, nós temos que um vetor em suas componentes é dado por módulo de V, que multiplica cosseno de alfa na direção I, seno de alfa na direção J, sendo que alfa é o cosseno diretor entre V e o eixo coordenado I. Tá? Então, basta no plano que eu conheça esse ângulo diretor aqui. Tá? Com esse ângulo diretor, nós somos capazes de determinar quais são as componentes do vetor no plano. Lembrando aí também que nós necessitamos de conhecer qual é o seu módulo. Tudo bem? Então, a gente precisa do módulo mais do ângulo diretor entre o vetor e o eixo X. Então, na última igualdade acima, alfa é chamado de direção de V em relação ao semi-eixo real positivo. Então, a gente precisa da direção do vetor e do seu módulo. Tranquilo? Vamos fazer aqui alguns exemplos. Então, ele pede, ó, na letra A, calcule os ângulos diretores do vetor V 6i menos 2j mais 3k. Então, vamos colocar aqui. Então, exemplo, deixa eu pegar aqui qual é o valor. Na verdade, é exercício 8. Exercício 8, letra A. Então, o vetor dado é o vetor 6i menos 2j mais 3k. Mais 3k. Então, ele quer os cossenos... Ele quer, na verdade, os ângulos diretores, não é os cossenos, né? É os ângulos, perfeito. Então, como queremos calcular os ângulos diretores, vamos utilizar as seguintes igualdades. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que cosseno do ângulo diretor alfa é dado pela componente x dividido pelo módulo do vetor v. Tá? O que mais que a gente tem? A gente tem que o cosseno de beta, que é o ângulo diretor beta, vai ser dado por y dividido pelo módulo de v. E a gente também sabe que o cosseno de gama
é dado por z dividido pelo módulo de v. Então, o que a gente pode reparar é x é 6, y é menos 2, z é 3. O que fica faltando para a gente aí é quem é v, quem é o módulo de v. Então, vamos calcular um módulo do vetor. Então, para o módulo do vetor, temos. Então, a gente sabe que o módulo de um vetor é dado pela raiz quadrada do vetor escalar com ele mesmo. Então, por definição, é isso daí. Tudo bem? Então, utilizando as componentes cartesianas, então será 6 menos 2, 3, escalar com 6 menos 2, 3. Então, teremos 6 vezes 6, 36, mais menos 2 vezes menos 2, 4, mais 3 vezes 3, 9. Então, temos aqui raiz de 49. Tranquilo? E, por fim, raiz de 49 é 7. Então, o módulo do nosso vetor é 7 unidades de medida, tá? Então, portanto, vamos calcular primeiro o cosseno diretor do ângulo alfa, tá? Então, o cosseno do ângulo alfa vai ser dado por 6 dividido por 7. Ou seja, para a gente calcular o ângulo alfa, a gente precisa tirar o arco cosseno do valor 6 sobre 7. Tá? Ou seja, o alfa vai ser igual. Aqui o meu software faz, vamos calcular ele aqui em radianos. Então, 0,5411 aqui rad. Tudo bem? Aqui, no caso, a unidade de medida dada seria rad. Mas a gente pode calcular ela em ângulo, multiplicando esse valor aqui por 180 e dividindo por π. Então, multiplicando esse valor e dividindo por π, a gente obtém, deixa eu colocar aqui aproximado, 31 graus. Então, 31 graus. Certo? Então, esse é o valor do ângulo alfa. Para o ângulo beta, a gente vai ter que cosseno de beta, deixa eu pegar aqui em cima, é dado por y, que é menos 2, dividido pelo módulo do vetor, que é 7. Tá? Ou seja, o beta vai ser dado pelo arco cosseno de qual valor? De menos 2 sobre 7. Então, aqui o meu software vai me dar o resultado como sendo, deixa eu calcular, 1,8606. Aproximando. Então, 0,6. Ou, fazendo 180 sobre π, nós teremos o valor aproximado de 106,60 graus. Aqui, isso aqui está em radiano, que seria a mesma coisa que 106,60 graus. E por fim, nós temos que o cosseno de gama é dado por z sobre v, aonde o z vai ser 3 e o módulo de v é 7. Tudo bem? Então, aqui a gente tem que gama é igual ao arco cosseno de 3 sobre 7. Então, calculando isso aqui aproximadamente, o arco cosseno, nós vamos ter 1,79. Não, 1,1279. Então, beta será 1,1279. 79 rad, que é a mesma coisa que 64,62. Então, 64,62 graus.
Tá aí. Então, os meus ângulos diretores são alfa igual a 31 graus, o ângulo entre o vetor V e o eixo X, 106,60 graus para o ângulo entre o vetor V e o eixo Y, e 64,62 graus para o ângulo entre o vetor V e o eixo Z. Tranquilo? Então, essa é a definição dos ângulos diretores, então, pelas fórmulas que a gente viu anteriormente. Tranquilo? Vamos para o próximo. Um vetor no plano, possui módulo igual a 5 raiz de 2 e ângulo de direção de 5π sobre 4. Aí ele pede, calcule as componentes cartesianas desse vetor. Então, aqui seria o exercício 8... letra B. Então, o módulo dele. Então, o módulo desse vetor que eu não conheço é 5 raiz de 2. E o ângulo de direção, ou a direção dele, então, é o ângulo alfa. Ele falou que é 5π sobre 4. É 5π sobre 4 mesmo? Deixa eu só me conferir. Perfeito, 5π sobre 4. Lembrando aí, 5π sobre 4 é igual a 225 graus. Perfeito? É a mesma coisa. Então, é um ângulo aí do seu terceiro quadrante. Perfeito? Deixa eu me colocar aqui. Então, como temos os valores do módulo e seu ângulo de direção, vamos utilizar aqui. Então, o que eu vou utilizar? Se a gente vem aqui na definição, ó, o x, que é a componente cartesiana x, é dado pelo módulo de v vezes cosseno de alfa. Então, eu vou utilizar esse resultado. X é igual ao módulo de v vezes o cosseno de alfa. Tranquilo? E a gente sabe que o y vai ser dado por, vamos lá, o y vai ser dado por v vezes o seno de alfa. Então, vamos colocar aqui. Então, vai ser módulo de v vezes seno de alfa. Perfeito? Então, portanto, temos que... Vamos calcular primeiro o x. Então, o x vai ser o módulo de v cosseno de alfa. Então, daqui a gente vai tirar o seguinte, que o x será dado pelo módulo de v, 5 raiz de 2, que multiplica o cosseno do ângulo alfa, que é 5π sobre 4. Perfeito? Lembrando aqui do círculo trigonométrico, 225 está no terceiro quadrante. E ele é igual a 180 mais 45. Isso daqui eu poderia escrever 180 graus mais 45 graus. Lembrando aí do terceiro quadrante, cosseno no terceiro quadrante é um ângulo negativo. É um valor negativo. Então, isso daqui seria a mesma coisa que a gente tomar menos cosseno de 45. Perfeito? Então, menos 5 raiz de 2 cosseno de 45. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, a gente teria menos 5 raiz de 2, que multiplica raiz de 2 sobre 2. Então, aqui a gente vai ter o resultado menos 5. Perfeito? Então, a componente x no plano é igual a menos 5. Já a componente y, ela vai ser dada da mesma forma. Então, vai ser dado o y por 5 raiz de 2, que é o módulo, seno do ângulo 5π sobre 4. Perfeito? Lembrando que, novamente, 5π sobre 4 é 225, que é 180 mais 45, o ângulo aí do terceiro quadrante. No terceiro quadrante, a gente sabe que o seno também é negativo. Então, isso daqui vai ser igual a menos seno de 45. Então, seno de 45. Como, novamente, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2,
a gente vai ter o mesmo resultado anterior. Então, menos 5. Portanto, temos que a componente x é menos 5 e a componente y é menos 5. Logo, o vetor será dado por... Então, a gente pode reescrever o vetor aí em forma dos eixos diretores, como sendo o vetor v é dado por menos 5 e menos 5j. Perfeito? Então, esse é o nosso vetor. Então, as suas componentes no plano é menos 5 e menos 5. Perfeito? Então, esse daí seria o exercício B do número 8. Agora, vamos para a projeção de um vetor sobre o outro vetor. Então, eu vou começar com o teorema e depois eu faço a demonstração desse teorema, tá? Então, a primeira coisa é, sejam os vetores U e V, com U sendo diferente do vetor nulo e V sendo diferente do vetor nulo. Temos que a projeção ortogonal de U sobre V é dada por projeção ortogonal de U sobre V, olha a ordem, U em cima, V embaixo, é dado pelo produto escalar entre U por V, dividido pelo módulo de V ao quadrado, na direção do vetor V. Então, aqui, ó, vezes o vetor V. Então, esse valor que aparece aqui, ó, produto escalar de U por V dividido pelo módulo de V ao quadrado é um escalar, e esse escalar está multiplicado pelo vetor V. Então, na mesma direção do vetor V. Essa é a definição da projeção. Vamos ver isso aqui demonstrando na prática, tá? Então, ó, para a demonstração, tomemos dois vetores U e V não nulos. Tá? Então, vamos aqui para o GeoGebra. Então, deixa eu me apagar tudo aqui para ficar menos poluição. Então, vamos fazer dois vetores quaisquer aqui, tá? Então, eu vou fazer esse vetor aqui, que vai ser o meu vetor V. Eu não vou colocar U nele, tá? Ele foi o primeiro que eu... Tá, deixa eu fazer o seguinte, então. U aqui e vetor V para cá. Então, são dois vetores aí quaisquer, tá? Tanto faz esses vetores aí. Eu vou até omitir aqui quem são os valores para me colocar dessa forma aqui. A medida do primeiro, do vetor U, eu preciso do módulo, tá? Então, aqui, esse vetor aqui eu vou chamar ele de U e ele possui módulo igual a módulo de U. Então, o comprimento dele é módulo de V. Perfeito? Sabemos que... Então, vamos continuar a demonstração. Sabemos que... O que a gente sabe sobre dois vetores? É que o ângulo entre eles pode ser dado... Então, cosseno de θ é igual ao produto escalar dos dois. Então, U escalar com V... dividido pelo produto entre os módulos desses vetores. Então, módulo de U vezes módulo de V. É isso que a gente sabe sobre a definição do cosseno. Perfeito? Esse ângulo θ vai ser o ângulo formado aqui, ó, de B a... Opa, contrário. C a B. Então, eu estou falando sobre esse ângulo que está aí. Tá? Esse ângulo em verde, deixa eu diminuir aqui, é que eu vou chamar de θ. Então, esse ângulo aqui é θ. Perfeito? Então, esse ângulo θ possui o cosseno igual a cosseno de θ igual a U escalar com V dividido pelo produto entre os dois. A projeção do vetor U sobre o vetor V será um vetor
na mesma direção e sentido de V. Porém, com um módulo diferente. Ou seja, vamos fazer o seguinte aqui, ó. O que a gente sabe sobre o vetor U? Ele possui um versor. O que é o versor? É um vetor que está na mesma direção e possui ângulo igual a 1. Então, ó, esse vetor que eu vou colocar aqui, que não será W, espera aí, eu vou colocar aqui da cor vermelha, ele é o versor do vetor V. Ou seja, ele é um vetor que possui módulo igual a 1. Perfeito? Eu posso colocar aqui, ó. Posso até omitir os eixos aqui para ficar mais fácil. Pontilhado também. Então, esse vetor vermelho aqui, ele é o versor que eu posso chamar de E, tá? Na direção de V. Na direção de V. E o módulo dele vale 1. Perfeito? Então, eu sei que a projeção vai estar na direção de V e vai ser um vetor múltiplo desse vetor E que está aqui. Perfeito? Então, ó, a projeção aqui, eu vou fazer ela de modo mais direto aqui, mas seria dado como, primeiro eu vou fazer aqui a reta perpendicular que passa de B por C, porque é a projeção ortogonal. Então, reta perpendicular. Perpendicular do ponto B para o vetor V. Então, vou pontilhar ela aqui. Tá? Vou calcular esse ponto de interseção aqui, interseção entre dois objetos. Ele não faz a interseção entre vetor, então deixa eu fazer entre a reta F e a reta que passa pelos pontos A e C. Então aqui ele me deu o ponto E aqui. Tá? Então, o ângulo aqui é de 90 graus, tá? E agora eu vou fazer o vetor que será a nossa projeção ortogonal. Então, a nossa projeção ortogonal sai de A e vai até E. Então, deixa eu colocar ela aqui por baixo. Então, deixe-me pegar esse vetor aqui na programação aqui, no avançado, camada 1. E o vetor A eu vou colocar em azul, que será a nossa projeção. Tá aí. Então, esse vetor azul aqui é a nossa projeção ortogonal. Então, observa, ele está na mesma direção do vetor V ou do vetor E, e ele é um múltiplo do vetor E. Então, ele possui um módulo aí um pouco maior do que o E. Tá? O que a gente vai fazer aqui é calcular qual é o módulo primeiro da projeção. Tá? Então, a gente vai calcular primeiro o módulo da projeção. Só que, se a gente reparar, a projeção e o vetor U possui o mesmo ângulo θ que tinha o vetor U e V. Então, eu posso usar o resultado anterior para o cosseno desse ângulo entre o vetor projeção, tá? E o vetor U. A projeção aqui é um vetor que a gente costuma escrever da seguinte forma. Eu vou colocar em módulo, tá? Então, a gente faz projeção do vetor V sobre... sobre vetor V U. Então, a gente costuma escrever ele dessa forma. Tá? Então, projeção de U sobre V. Então, a projeção de U sobre V vai ser o vetor em azul aqui. Enquanto o E aqui está em vermelho. Perfeito? Então, a gente tem essa definição aí. Então, aqui, ó, então, na mesma direção, porém com módulo diferente. Logo, utilizando a fórmula para o cosseno de um ângulo, podemos ver que... Então, se a gente repara aqui no desenho, ó, a projeção ele é o cateto adjacente do ângulo θ em relação ao triângulo retângulo BAE. Lembrando novamente que o ângulo aqui, ó, deixa eu pegar aqui o ângulo.
E. Então, deixa-me fazer B, E. E é 90 graus. Ah, não tá querendo desenhar. Lembrando aqui que o ângulo BEA é 90 graus, tá? Então, esse ângulo aqui é de 90 graus. Então, se ele é 90 graus, então aqui é a hipotenusa e cateta adjacente. Então, a gente pode usar a fórmula do cosseno. E essa fórmula vai partilhar essa mesma fórmula que está aqui. Então, ou seja, o módulo, tá? O módulo, que é esse valor que está aqui, o módulo da projeção, tá? O módulo da projeção. Então, projeção na direção de V do vetor U dividido pelo módulo do U é o cosseno do ângulo θ. Tá? Então, essa é a definição. Então, o cosseno de θ é igual à projeção de U sobre V. Só que a gente pode utilizar também que cosseno de θ é isso que está aqui. Projeção de U sobre o módulo de V. Então, multiplicando aqui cruzado, a gente obtém que o módulo da projeção de U é dado por... Posso cancelar o módulo de U aqui dos dois lados. Então, produto escalar de U por V dividido pelo módulo de V. Então, é isso que a gente sabe. Só que temos também que a projeção de U na direção de V é um múltiplo escalar do vetor que a gente desenhou lá E na direção V. Tá? Então, a gente tem que ele é um múltiplo escalar da direção V. E como E é o versor do vetor V, temos que... A gente viu que como calcula o versor. O cálculo do versor é dado como o vetor dividido pelo seu módulo. Perfeito? Então, essa é a definição do versor. Ele tem módulo unitário e ele é dado pelo vetor dividido pelo seu versor. Portanto, temos que, como a projeção vai ser um múltiplo, esse múltiplo, a constante multiplicação vai ser igual ao seu módulo. Tá? Então, a gente vai ter que ela é o seu módulo vezes ou na direção do vetor E. Tá? Ou seja, a projeção é dada por isso daqui. E o vetor E é dado por isso daqui. Então, multiplicando aí o denominador, a gente obtém módulo ao quadrado na direção do vetor V. Então, a projeção de U sobre V é o produto escalar de U por V dividido pelo módulo de V ao quadrado. Isso na direção de V. Então, isso daqui é um escalar, que é a projeção, é o comprimento da projeção, tá? E a projeção em si é o seu comprimento na direção do versor V. Perfeito? Então, essa é a demonstração, tá, da projeção de um vetor sobre o outro. Então, aqui a gente tem, ó, a projeção de U sobre V, tá, na direção do vetor V. Perfeito? Então, vamos aqui ao exercício, a letra A. Determine o vetor projeção de U sobre V. Então, direto. Então, determine... Opa, deixa eu colocar aqui, exercício 9, letra A. Então, determine a projeção do vetor U2, 3 e 4. Então, U2, 3 e 4 sobre o vetor V
1 menos 1 e 0. Então, pelo teorema, a projeção será dada por... Então, deixa eu pegar aqui a projeção de U sobre V. É dado por isso que está aqui. Então, a gente tem que o produto escalar entre esses dois vetores vai ser um escalar com o outro. O quadrado do módulo. Então, vamos primeiro para o módulo. O módulo é a raiz do vetor V por ele mesmo. Então, o vetor V escalar com ele mesmo. Tá? E isso daqui ao quadrado. Na direção do vetor V, ou seja, na direção desse vetor V que está aqui. A primeira coisa, vamos calcular esse escalar que está aqui. Então, fazendo o produto escalar aqui em cima, a gente tem 2 vezes 1, 2, mais 3 vezes menos 1, menos 3, mais 4 vezes 0, 0. Aqui embaixo, o quadrado e a raiz se cancelam, vai sobrar 1 vezes 1, 1, menos 1 vezes menos 1, 1. Então, 1 mais 1. Na direção do vetor 1 menos 1 e 0. Deixa eu descer aqui um pouco. Tá, 2 mais menos 3 vai dar menos 1. Então, menos 1 sobre 2 na direção do vetor 1, menos 1 e 0. Multiplicando o meio por cada uma das componentes do vetor, a gente vai obter menos meio vezes 1, menos meio vezes menos 1, meio, menos meio vezes 0, 0. Então, esse daí é o valor que a gente tem para a projeção de U sobre V, sendo U o vetor 2, 3 e 4 e V o vetor 1, menos 1 e 0. O exercício da letra B eu vou deixar como exercício realmente para vocês, que é determinar a área do quadrilátero ABCD formado por A, B, C e D. Eu vou deixar como exercício, mas eu vou dar algumas dicas. Primeiro eu vou apagar tudo aqui. Vou para o plano. Então a primeira dica que eu vou dar é desenha o quadrilátero no GeoGebra para facilitar. Então os pontos são 0, 0, 2 e menos 2. Então deixa eu me colocar aqui o ponto A. É 0, 0. O ponto B é 2 e menos 2. Peraí, é 2 e menos 2 mesmo? É 2 e menos 2. O ponto C é 4 e 1. E o ponto D é 3 e 3. Cuidado com as ordens do ponto, tá? 3 e 3. Então, o seu quadrilátero vai ser isso que está aqui. Esse é o seu quadrilátero, não é um quadrilátero nada usual, tá? Então, ele é nada usual. Por que que eu peço que vocês desenhem o GeoGebra? Por vários motivos. Fica mais fácil a visualização de vocês. E outra coisa, o valor da área já é dado, é 9,5. Então, o que você precisa fazer agora é mostrar esse 9,5. As dicas que eu dou são, primeira coisa, faça o vetor AC. Calcule quem é o vetor AC fazendo C menos A. Você vai precisar muito dele, tá? Depois, faça os vetores A, B e A, D. Fazendo B menos A e D menos A, respectivamente. Tá? Então, calcule esses três vetores. Depois de calcular desses três vetores, o que você vai fazer? Você vai calcular a projeção de W sobre U, nesse meu caso aqui. Mas seria a projeção do vetor AD sobre o vetor AC e a projeção do vetor AB sobre o vetor AC. Tá? Então, calcule as projeções. Calculando mais em específico o módulo da projeção. Você aprendeu aqui como que calcula o módulo da projeção. Ó. O módulo da projeção é isso que está aqui. Tá? Então, calculado o módulo da projeção, você vai obter triângulos retângulos, tá? Então, deixa eu fazer aqui, ó, a perpendicular, ponto D, vetor U. Vou fazer só esse daqui primeiro, tá?
A sua projeção vai ser aqui, ó, de A para I. Um vetor aí aqui. Então, ele vai ser esse vetor azul que está aqui, ó. Essa é a sua projeção. E se você reparar bem, você tem aqui, ó, um triângulo, ó, o triângulo ACD. Você vai fazer a área do quadrilátero como sendo a área desses dois triângulos. Então, base vezes altura. Então, calculando o módulo de W e o módulo da projeção, fica fácil calcular qual é a altura, tá? Fazendo aí o teorema de Pitágoras. Calculou o módulo da altura, então você tem o valor da altura e o valor da base, que é o módulo de AC. Então, base vezes altura dividido por 2. Você vai fazer isso para os dois triângulos e aí depois soma as áreas. Perfeito? Então, tente fazer aí você mesmo. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima.